Fala, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora para a questão de número 141 do Enem de 2015 ainda. Então acompanhe junto comigo. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação Q igual a 400 menos 100p, a qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desses produtos. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. Então vamos lá, meu amigo, acompanhe aqui junto comigo. Então veja que ele colocou para a gente que a arrecadação média diária é de R$300. E ele colocou aqui uma relação que envolve a quantidade de pães vendidos dependendo deste preço. Tudo bem? Qual o objetivo da questão? Eu quero saber qual vai ser o meu valor máximo de Q para a gente poder colocar um valor possível para este pezinho. Com um detalhe, a minha arrecadação nunca vai poder ser o quê? Inferior a R$300. Tudo bem? Mas espera aí, como é que a gente faz para calcular o tanto que vai ser gasto em um certo tipo de produto? Basta pegar o seu preço unitário, que neste caso ele chamou de P. Multiplique pela quantidade, que neste caso ele chamou de Q. E esse preço vezes a quantidade, ele não falou para a gente que deve ser no mínimo R$300? Ou seja, então este resultado tem que ser o quê? Maior ou igual a 300. Pergunto, quem é este Qzinho que a gente montou nessa relação? Equivale a 400 menos 100p. Ou seja, substituindo, teremos então que P, que multiplica 400 menos 100p, isso aqui tem que ser o quê? Maior ou igual a 300. Então, P que multiplica 400 menos 100p tem que ser maior ou igual a 300. Está aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Faça a distributiva, faz o chuveirinho aqui agora. P vezes 400, 400p. P vezes menos 100p, menos 100p ao quadrado. Então, teremos que menos 100p ao quadrado, está aqui, mais 400p. Tudo isso tem que ser o quê? Maior ou igual a 300. Lembrando que fizemos o chuveirinho aqui, ó, com estes dois termos. Então, aqui está P vezes menos 100p, menos 100p ao quadrado. P vezes 400, 400p. Para facilitar a nossa conta, concorda comigo que todos os termos dessa expressão possuem dois zeros? Então você pode dividir tudo por 100, que é o mesmo que cortar dois zeros de todo mundo. Por causa disso, a nossa equação vai ficar assim. Menos p ao quadrado, mais 4p, tudo isso maior ou igual a 3. Agora, eu vou pegar esses dois termos e vou passar para o outro lado, trocando de sinal. Então, teremos o seguinte, que p ao quadrado, menos 4p, mais 3. Veja que todos eles passaram para o lado da boquinha menor. Então, todos eles continuarão do lado da boquinha menor. E essa expressão vai ter que ser o quê? Menor ou igual a 0. Para facilitar a nossa visualização, quais seriam os possíveis valores dessa equação de segundo grau ser menor ou igual a 0? É interessante a gente ver o estudo de uma parábola. Primeiramente, encontre as raízes dessa equação de segundo grau. Como é que a gente encontra as raízes de uma equação de segundo grau que possui esse formato? P ao quadrado, menos 4p, mais 3 igual a 0. Como encontramos o resultado de uma equação de segundo grau dessa? Basta fazer por soma e produto. Então, por soma e produto, o que teremos aqui? Que a soma das raízes é sempre o do meio trocando o sinal, 4. O produto das raízes é sempre o termo independente, 3. Agora fale para mim
dois números cuja soma é 4 e cujo produto é igual a 3. Respondeu correto você que disse 3 e 1. Afinal, quanto que é 3 vezes 1? 3. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, significa que essas raízes dessa equação de segundo grau equivalem a quanto? A 1 e a 3. Agora, qual que é o objetivo da nossa questão? Que essa equação de segundo grau seja menor ou igual a zero? Se formos desenhar mais ou menos o gráfico dessa função, teríamos algo parecido com isso daqui. Teríamos algo parecido com isso daqui. Aqui está a nossa parábola. Primeiro, por que ela é côncava para cima? Porque o valor que acompanha o termo ao quadrado, a variável ao quadrado, equivale a quanto? A 1. E sempre que esse resultado é positivo, a minha parábola é feliz, com cavidade para cima. Agora, as raízes da função equivalem aos pontos que o gráfico toca o eixo x. Aqui estão, 3 e 1. Ou melhor, ao contrário, 1 e 3. Pronto. Equivale a este 1 e equivale a este 3. Perceba que as raízes são esses pontinhos aqui, onde o gráfico toca o eixo x. Agora, o meu objetivo é que a função seja negativa. Para a função ser negativa, ela deve estar aonde? Abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x equivale a essa bundinha aqui, da função de segundo grau. E veja que essa bundinha da função de segundo grau equivale a quais valores de p? De 1 a 3. Ou seja, significa então que o valor possível para p vai de 1 a 3. Para o quê? Para que essa arrecadação média seja o quê? No mínimo de R$300. Está aqui. Agora, pergunta da questão. Equivale ao intervalo possível de p, para que essa quantidade Q seja máxima. Vamos brincar. Concorda comigo que Q e P têm uma relação oposta? Pedrinho, como assim oposta? Veja que o valor que acompanha o P é negativo. Então, significa que se eu for aumentando o valor de P, o que acontece com o Q? Diminui, porque a relação deles é oposta. Ah, Pedrinho, então se ali fosse o mais, a relação ia ser direta? Perfeita, ou seja, se eu aumentar o P, o Qzinho também vai aumentar. Então, como a relação entre eles é oposta inversa, para que eu tenha um Q máximo, basta eu ter o quê? Um P mínimo. E fala para mim qual o menor valor de P que podemos ter aqui. Exatamente 1. Então, para que tenhamos este valor de Q máximo, basta que tenhamos o quê? O valor de P mínimo. Então, aqui está. Por causa disso daqui, para que tenhamos o Q máximo, basta o quê? Que o valor de P seja mínimo, ou melhor, R$1. Está aqui. E com isso daqui, a sua arrecadação continuará sendo de, no mínimo, R$300. Vamos ver se confere? Olha aqui. Se o P vale 1, 100 vezes 1 dá 100. 400 menos 100 dá 300. Agora, quanto que é a quantidade de 300 vezes o preço unitário de R$1? Continua R$300. Tranquilo, meu amigo? Então, veja que é uma questão que envolve exatamente o quê? A ideia de modelagem algébrica. E, além disso, aqui ele ainda trabalha as ideias de uma função de segundo grau, muito importante você levar para a prova, e as ideias também de uma função o quê? Do primeiro grau, quando a gente tem essa relação aqui sendo oposta ou direta, dependendo do quê? Do sinal do coeficiente angular. Então, como o meu valor de P vale 1, vejamos em qual intervalo ele fica. Na letra A ele diz que P tem que ser maior que 50 centavos e menor que 1,50. Já encontramos a alternativa correta, o nosso valor de P é 1. Por causa disso, alternativa correta, letra A. Aqui está. A letra A é a alternativa correta dessa questão. Tranquilo, amigo? Então, prazer está aqui com você e continue estudando, pegando forte. Valeu!